Sejam bem-vindos à primeira edição do programa O Pulsar da Região. Vamos falar de assuntos que têm a ver com a Ilha de São Jorge, mas ao fim e ao cabo com a região dos Açores, porque é aqui que vivemos e é nesta região que queremos ver cada vez mais o potencial económico, social e cultural desenvolvido. Este programa terá 2 comentadores residentes e alguns convidados que vão passar por aqui connosco a falar de diversos assuntos sobre, como já disse, a Ilha de São Jorge e a região autónoma dos Açores. O Pulsar da Região tem como comentadores residentes Frederico Maciel e também a professora Regina Tristão da Cunha, da Galheta, Frederico Maciel, das Velas, portanto está aqui o Conselho muito bem representado. O nosso convidado de hoje é Carlos César, o nosso convidado. Seja bem-vindo ao Pulsar da Região. Sr. Presidente, perguntava-lhe como é que vê a nossa autonomia hoje em dia, para depois começarmos uma breve observação sua sobre a nossa autonomia dos dias de hoje. Eu penso que a autonomia dos Açores tem um processo histórico que aponta claramente no sentido do seu aprofundamento e da sua consolidação. Envolvidos 40 anos do 25 de Abril, nós podemos ter como balanço, para além da fixação da autonomia na Constituição de 1976, um processo sucessivo de revisões constitucionais, de aprovação de revisões do Estatuto Político-Administrativo, que apontaram sempre no sentido do aprofundamento e da consolidação da autonomia. Em nenhum desses momentos nós fizemos um recuo. E isso significa que o país foi adquirindo progressivamente a consciência de que este processo descentralizador tem consequências positivas e efeitos positivos, quer do ponto de vista da organização do Estado, quer do ponto de vista da governação regional. Os açorianos são os lutadores por isso? Eu acho que os açorianos lutaram muito por isto e hoje, digamos, numa retrospectiva mais serena e mais aproximada da realidade dos factos, eu ainda há dia tive a oportunidade de rever alguns desses aspectos para um trabalho que estou a preparar. Todo aquele período de 1974, de 1975, é um período onde até a contribuição dos movimentos separatistas é muito relevante do ponto de vista da fixação de um padrão autonómico. Eu, aliás, estou hoje convencido, revendo todo este processo, que se essas pressões não tivessem existido, a primeira configuração da autonomia na Constituição tinha sido bem mais frágil do que aquela que foi. E, portanto, é este processo que nós vamos fazendo. É um processo que tem uma dinâmica própria, que tem também ajustamentos que não têm só a ver com o país, mas também com a configuração dos poderes regionais na Europa, no mundo, e até com a perda de poder das administrações centrais, quer por via da integração europeia, quer por via da globalização. As regiões emergiram muito nesse contexto. Portanto, faz um balanço positivo do que é hoje a nossa autonomia. Indiscutivelmente positivo, do ponto de vista da organização autonómica, do ponto de vista dos poderes regionais. Hoje podemos dizer, tínhamos poderes na altura que agora estão na Europa, tínhamos poderes na altura que agora transitaram para outros níveis, ou até para níveis fácticos que não conhecemos. Mas a verdade é que, com a globalização, houve uma perda de poderes dos Estados. E não há dúvida de que, envolvidos estes 40 anos, desde o 25 de Abril, que agora estamos a comemorar, o Estado, o poder do Estado, o poder das administrações centrais, perdeu mais poderes do que os regionais. E isso é um balanço positivo na ótica de um açoriano e na ótica das pessoas que vivem a autonomia. Evidentemente, noutros planos também tivemos grandes progressos, no plano económico, no plano social, mas referia-me nesta fase apenas às questões da configuração, digamos, político-administrativa da autonomia. Vamos começar pelas senhoras. Vamos ao comentário desta primeira intervenção do nosso convidado. Dona professora Regina, desculpe. Concordo com o que disse o Dr. Carlos César. A nossa autonomia faz um balanço positivo daquilo que é hoje a nossa autonomia? Para mim, a autonomia é uma coisa extraordinária. E evidentemente, que eu penso que é impensável sairmos ou cortarmos com a autonomia. Devemos fazer tudo para cada vez mais que ela seja aquilo que nós todos pensamos. Mas eu vou à definição de autonomia. O que é autonomia? Autonomia é o desenvolvimento harmónico de toda a região.
E incomoda-me ver que ultimamente que esse desenvolvimento não teve aquele equilíbrio que nós gostaríamos de ver, não é? Isto não é... Eu não estou só a opinar sozinha. Eu estou a dizer uma coisa que me incomoda e que incomoda muitos açorianos. Porque nós vemos que na correspondência daquele desenvolvimento harmónico, ele ultimamente não se fez. Não se está a fazer, quer dizer, houve uma pequena quebra nesse desenvolvimento harmónico. E essa quebra de desenvolvimento originou o que muitos dizem, e é visível, originou o centralismo, originou a desertificação. Esse centralismo verifica-se nas Ilhas Maiores, São Miguel, Terceira, por exemplo? Particularmente em São Miguel. Desertificação nas mais pequenas? A desertificação nas mais pequenas, porque não houve políticas de fixação dos jovens. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil governar, primeira coisa. E é difícil também ser governado. É uma autonomia mais complicada hoje em dia do que era antigamente? Eu penso que não. Houve um um pequeno desvio daquela definição objetiva do que é uma autonomia. E nós vemos, é natural que eu estou do lado de cá e o meu caro amigo do lado de lá, porque e todos nós temos a nossa opinião pessoal, não é? Mas eu não estou sozinha na minha opinião pessoal. Há muita gente e quando nós vemos as coisas deslizarem para São Miguel da maneira que ultimamente tem sido a última de todas foi a da Horta com a Rádio Naval, aquilo impressiona por si, porque cada vez mais vão empobrecendo os lugares, as cidades e as vilas. Ao retirarem qualquer coisa que enriquecia, vai enriquecer o outro lado e vai empobrecer o lado de cá. Eu encontrei um dos chefes da Rádio Naval, o Almirante Junqueira, em Lisboa, este ano. E lá estávamos a falar, ele perguntou notícias sobre os Açores e disse assim, olha, sabe que a Rádio Naval foi para São Miguel. E ele disse, a Rádio Naval, como é que isso é possível? Nós se calhar vamos falar desses assuntos em pormenor mais à frente. Agora, o balanço sobre a autonomia, o que eu lhe perguntava no início. Isto é as consequências. É o centralismo, é a desertificação, é a economia e eu quase que não faz um balanço assim muito positivo daquilo que é hoje. Eu adoro a autonomia, mas a autonomia, de momento, tem problemas. E estes problemas, eu tenho aqui o que um socialista disse, que é o Dr. Cunha de Oliveira, não me custa nada a crer que a tentação megalómana e concentracionista de uma ilha sobre as demais possa constituir a breve trecho o gusano que roerá o nervo da nossa atual autonomia. E pede uma coisa, estejamos atentos. Isto é um opinar de uma pessoa que é respeitada, inclusive pelo Partido Socialista. Portanto, as opiniões juntam-se para resolver um assunto. Frederico Maciel, muito obrigado, Dona Cristina. Frederico Maciel, a autonomia faz um balanço positivo, está bem. Como é que vem a autonomia hoje em dia? Bem, balanço positivo totalmente, está bem. Eu gostaria de saber se neste mundo global que estamos, se há alguma coisa que está bem. Está em menos mal em todo o lado, quer dizer, não se pode ver isso. Eu parece-me que o regime autonómico que nós temos hoje foi uma luta complicada desde o início e que, se começarmos a ver as lutas iniciais e as lutas de hoje em dia, que houve uma evolução muito positiva. Porque o que se tinha que explicar naqueles tempos sobre o ideal autonómico e o que se tem que explicar hoje é totalmente diferente. Estamos em dois patamares bastante diferentes. E como disse o Carlos César, acompanhei isso, felizmente fui deputado na primeira legislatura e acompanhei todas as lutas, aliás, na altura fazia parte do partido do governo e, portanto, a informação, mesmo dessas lutas, caía-nos mais facilmente e que, de facto, houve uma pressão, não só dos partidos, não só dos movimentos independentistas,
mas das próprias personalidades da região. Lembro-me de alguns debates que nessa altura se faziam, até nem se sabia bem as pessoas que estavam nesses debates de que partido eram e que lutaram por esta autonomia e que conseguiram construir as bases para hoje em dia estarmos num patamar muito superior da autonomia, e estou a falar na autonomia, vamos lá, mas em termos de ideológico, em termos de princípios, propriamente nas sequências e consequências da autonomia. Portanto, faz um balanço positivo daquilo que é a autonomia. Absolutamente positivo. Absolutamente positivo, e acho que foi uma conquista do povo açoriano, a autonomia, porque nos movimentos do século XIX, nem se calhar aquilo que os constituintes imaginavam fosse alguma coisa idêntica ao que nós temos hoje. Ao que temos hoje e que é aceito pelo país. Que acho que, tirando um ou outro que ainda seria conveniente visitarem a região para se aperceberem de algumas coisas, mas que o consenso da autonomia a nível do país é totalmente diferente do que tínhamos em 74 e em 75. E, portanto, aí, em termos ideológicos, em termos políticos, em termos de princípio, absolutamente positivo. O percurso é uma questão de analisar, naturalmente. Agora, um percurso qualquer que se faça não vai pôr em causa nem em dúvida o princípio da autonomia, porque isso, então, isso seria grave, penso eu, para todo e qualquer seria. Carlos César, como é que começa este ideal da autonomia? Como é que tudo isto começa? Em que dia começa? Lembra-se desses primeiros dias? Não me lembro, porque devem ter coincidido provavelmente com o povoamento. Porque, em boa verdade, desde essa altura que os Açores têm um problema que pode ser simultaneamente uma virtude. É o de serem, digamos, o centro entre o continente americano e o continente europeu. Ou de, no contexto nacional, serem a região mais distante do centro do país. E, portanto, desde essa altura, essa distância correspondeu a uma situação de isolamento, primeiro por razões do desenvolvimento das comunicações e dos transportes, mas depois também por uma certa negligência que foi cultivada ao nível do Estado. E, portanto, nós ficamos sempre para trás. E a ambição de quem fica para trás, mas deseja ir para a frente, é de assumir a condução do seu próprio destino, na proporção e na medida em que o puder. E, portanto, digamos, a aspiração autonomista será sempre, não pode deixar de ser sempre considerada como uma aspiração de sempre. Datada, é certo, por movimentos específicos e por perturbações em concreto que mostraram a vontade mais organizada das pessoas, como aconteceu no final do século XIX, mas também todos esses movimentos foram sucessivamente repetidos com base justamente nessa negligência que o Estado sempre teve para connosco e na nossa consciência de que o autogoverno dos Açores é a melhor forma de gerirmos a nossa presença no contexto nacional e agora mais recentemente no contexto europeu. Eu gostava de dizer que o progresso que se fez nos Açores é um progresso enorme. Não tem a ver apenas com os meus governos, é um progresso que data fundamentalmente da autonomia. Eu compreendo as observações da Dona Regina Cunha, mas nós estamos exatamente a gravar isto num dia a seguir a outro em que se realizou na Ilha de São Miguel um grande encontro promovido pela Fundação Manuel dos Santos e pela deputada do PSD do Paia, Maria José Patrão Neves, onde a conclusão essencial do estudo verificado é que houve um progresso que se verificou em todas as ilhas dos Açores. Houve um grande avanço e essa análise confinou-se aos últimos 25 anos correspondentes à integração europeia e não propriamente aos 40 anos desde o 25 de Abril. Desses últimos 25 anos, 16
são do meu governo, ou melhor 17, visto que já há também mais um ano de governo do PS. E, portanto, nós somos parte integrante desse movimento de progresso que ocorreu em todas as ilhas, evidentemente com velocidades diferentes, que é justamente também o que é realçado. Mas todas elas progrediram. Eu não sou nunca fui, digamos, um miquelense no sentido político. Nunca me dei bem com a ideia de ser de uma ilha. E sempre me dei melhor com a ideia de ser dos Açores. Eu sou jorgense em São Jorge, sou graciosense na Graciosa, sou corvino no Corvo, e nem sempre sou miquelense em São Miguel. Portanto, as observações que foram feitas do ponto de vista não me atingem pessoalmente. Agora, mas concordo, desculpa, espera um bocadinho. Se nós reconduzirmos esta análise não ao domínio dos pequenos incidentes e dos factos, mas ao domínio da teoria, da economia, da governação, da movimentação social, evidentemente que, como diz o povo, a água corre para a água. E, portanto, é uma tendência centrífuga normal. Ou seja, quando nós temos uma economia que funciona especialmente melhor, ou por razões de escala, ou por razões de eficiência num determinado lugar, a tendência, evidentemente, é que tudo flui para aquele lugar. E o que nós temos feito ao longo dos anos é tentar contrariar aquilo que é uma tendência natural, aquilo que é uma tendência normal do funcionamento da economia, do funcionamento das sociedades. Se tiver uma sociedade desenvolvida num determinado lugar e ao lado outra sociedade muito deprimida, as pessoas da sociedade do meio deprimido querem todos ir para aquele lugar que é mais desenvolvido. E, digamos, a transformação que é preciso fazer é, naturalmente, a de dotar as ilhas com maiores fragilidades, de melhores condições para promover a fixação populacional. Mas a verdade é que esse é um desafio do nosso tempo. Nós não estamos aqui apenas com um problema demográfico à escala açoriana. Portanto, nós estamos com um problema global, portanto, muito grave. Não concordo de todo que seja feito mais investimento em São Miguel, seja ou na terceira, nas ilhas maiores, neste caso, em detrimento de outros. Sabe, eu acho que deve ser feito um investimento que é preciso fazer em todos os lugares. Evidentemente, se nós tivermos um espaço muito maior, com muito mais pessoas, com muito mais necessidades, evidentemente que deve ser feito, e se a reprodutividade desse investimento for maior. Mas reparem, ainda há bocado a Dona Regina Cunha dava o exemplo da Rádio Naval, que aliás não tem nada a ver com o Governo Regional, tem a ver justamente com o Governo da República. Mas o Governo Regional ofereceu já o terreno. Não, eu é que acompanhei esse processo pessoalmente e posso dizer que não foi assim. Quer dizer, a Rádio Naval decidiu transferir as suas instalações para São Miguel. Decidiu. E, portanto, era a questão de saber se era em Rabo de Peixe, se era no Pico da Pedra, se era em Ponta Delgada, se era em Vila Franca do Campo. Portanto, não há aqui nenhuma decisão. Essa decisão estava absolutamente tomada. O que nós acordamos foi na atribuição de um terreno em contrapartida da cedência de outros bens militares existentes na região, para ao menos a região lucrar minimamente com uma decisão que já tinha sido tomada, não é? Já tinha sido tomada, porque para nós não havia, pelo contrário, até nenhum interesse em que essa transferência se fizesse. Eu próprio fiz diligências várias ao nível das FIAs do Estado-Maior e do Governo da República para que essa transferência não se fizesse. E o argumento último foi, e era verdade parcialmente, é que essa tinha sido uma determinação analisada no âmbito da NATO e que esse investimento, como aliás vai acontecer, é um investimento que é basicamente feito com meios financeiros da NATO e não meios nacionais. Portanto, há coisas que evidentemente nos escapam nestes contextos. Mas esse nem é, se calhar, um exemplo de que possamos assumir culpas. Há outros que nós podemos assumir, porque há outras decisões que nós podíamos ter tomado ao longo da nossa história, ao longo de todos estes anos, que nos pudessem levar às considerações que fez. Agora, uma coisa é certa, eu estou completamente de acordo com isso, e acho que é isso que tem acontecido muito frequentemente ao longo dos anos. Há necessidade de fazer investimentos que nessas ilhas lhes deem corpo, lhes deem resiliência, lhes deem capacidade de ter um papel mais importante no contexto regional. E às vezes não é aquilo que as populações anseiam. Às vezes, digamos, um grande investimento num salão de festas pode ser localmente
muito interessante, mas do ponto de vista do objetivo de que falou, é quase irrelevante. Não é? É porque senão isso levar-nos a perguntar qual o destino que nos ou que reservam estas ilhas. Sim, sim. Porque... Mas eu estou de acordo consigo. Pois, não é? pois. Com a vantagem de não estar aqui como governante. Frederico Marcelo, pediu para entender. Sim, sobre este tema. E agora, já no fim da intervenção de Costa, eu lembrei-me de uma coisa que ele me disse há muitos anos, num jantar, devia estar no segundo, terceiro governo, uma visita aqui a São Jorge, já repeti isso várias vezes. Porque muitas vezes temos a mania de passar as culpas para outros e não refletirmos sobre as nossas coisas. Foi no fim de uma visita do governo que eu perguntei e tal, as coisas foram resolvidas. O Carlos César disse-me eles têm os georgianos têm o que pediram, pode não ser o que necessitem. Foi no preciso sítio, foi no restaurante Valence e estávamos virados para a porta. Lembro-me precisamente disso. Acontece. Isso que eu queria dizer. O que queria dizer é que muitas vezes, a gente vai agora transformar isso à letra, que eu já não me lembro sequer sobre o assunto em si, que eu sinto é que muitas vezes as nossas reivindicações são mais em termos de abstratos, de idealizações, e depois não analisamos se esta ou aquela obra, este ou aquele investimento, se vai ser reprodutivo para a ilha ou se apenas vamos ficar com uma coisa muito bonita e que não serve de nada. Foi assim que eu interpretei. Carlos César disse outra coisa que eu parece-me também era importante analisar, que foi a água corre para a água. Eu tenho conhecimento, as pessoas sabem um pouco de duas cidades, a situação dos Açores e a situação de Cabo Verde. 9 ilhas em cada um dos lados, população agora maior de Cabo Verde, mas o sistema é o mesmo, os bairrismos são muito parecidos. Numa das situações, não estou a falar em termos de uma opção país e outra opção autonomia, ambas as situações, há uma, que é os Açores, que há uma descentralização, quer queiramos, quer não, e que muita gente se admira, é o facto do governo nos Açores, que quando perguntam a capital, e eu explico que não há capital, eu estou a falar em termos políticos, porque o governo está disperso, que a presidência do governo está numa zona, a Assembleia Regional noutra e o Ministro da República noutra. E alguns fazem-se dessa reparação. E acontece, sim, ainda falo na moda antiga, mas até soube quem era, portanto não há grande problema dizer Ministro da República. Acontece o seguinte, é que o esvaziar de valores de algumas ilhas para o centro económico aconteceu em Cabo Verde e aconteceu aqui. Portanto, a divisão política do governo em várias ilhas não impediu que houvesse uma atração económica de São Miguel. E a gente vai ver uma coisa, que é o seguinte, é que a intelectualidade do Mindelo em Cabo Verde e de Angra e a Terceira no seu conjunto também fugiu. E se a gente for ver algumas figuras que eram importantes nesses dois sítios para culturalmente os definirem como polos culturais de ambas as regiões, já se deslocaram, tanto num lado como no outro. Naturalmente não vou citar nomes, mas ainda há pouco tempo precisei de saber de uns transportes de uma pessoa que era de determinada ilha e que pensei que ainda estivesse nessa ilha e afinal os transportes estariam para São Miguel. Vinda e ida, sinal que está lá, que não está noutro sítio, que era a moradia dele. Agora, ainda há outro aspecto a ver, que eu vi há pouco tempo isso, há 2, 3 anos.
Nós aqui estávamos a reivindicar apoios para o Parque Industrial, ao Governo. Na mesma altura estavam a fazer em São Miguel um Parque Industrial particular. Era uma empresa que estava a fazer. E isso aí leva-nos a pensar que, de facto, há duas velocidades, mas duas velocidades privadas que estão a acontecer. E que da parte do Governo, e a parte do desenvolvimento harmónico foi sempre discutida desde o princípio e foi sempre dito que não havia, e não há, e não pode haver, e nunca vai haver, e ainda tínhamos ilusões sobre isso, é que o Governo criou, por exemplo, as ilhas de coesão. Isso que é verdade. Há uns pequenos apoios a determinadas coisas. Se for um estagiário, tem vantagens aqui que não tem que tem menos nas ilhas da Terceira e de São Miguel. Se for, por exemplo, um concurso para os transportes, um concurso para apoios do turismo, tem essas diferenças. Pode dizer que é pequeno, vamos discutir. O princípio está lá agora, só houver dinheiro. Isto quer dizer que há situações que naturalmente têm que estar nas ilhas maiores, têm que estar nos grandes centros, mas há aqui também uma tentativa de harmonia para com todas as. E não quer dizer que tem que estar. E o que quero dizer é que o Governo faça o que quiser que vai estar. Isso é a mesma coisa quando discutimos em 77 talvez, o plano de transportes aéreos, e quando, não me lembro o nome dele, de São Miguel, que era o presidente da Câmara de Comércio na altura, com o Dr. Jorge Forjás, disse na altura, não, o centro dos transportes vai ser em São Miguel. Ele não era do Governo nem nada. É que há determinadas coisas que não podemos lutar com elas. O que é que o Governo tem que fazer? O que é que as pessoas das ilhas têm que fazer? É tentar compensar algumas dessas coisas com alguns investimentos esses que nessas ilhas grandes já nem sequer é preciso fazer. E temos que pensar noutra coisa que acho que é importante. Investimentos têm que ser feitos e serão sempre temos que pensar numa coisa. Da ilha, não é? Mas o Governo que investimentos faz? Dou um exemplo, é que não é só o problema desta água que repaga e dessa ambição de algumas componentes do território centralizarem as coisas. Mas isso não se passa só de São Miguel em relação às outras ilhas, passa-se mesmo dentro de São Miguel. Por exemplo, no caso desse parque industrial, quando esse parque industrial começou a ser feito, a Câmara Municipal de Ponta Delgada de então reagiu e construiu um parque industrial público em concorrência com esse privado. Aliás, comprometendo gravemente a viabilidade desse parque privado. Justamente porque esse parque privado era já no Conselho da Ribeira Grande e Ponta Delgada queria que o parque fizesse. A reação de Ponta Delgada, por exemplo, à construção de um certo parques contemporâneas na Ribeira Grande e não em Ponta Delgada, também é típica dessa conduta e dessa forma de ver o crescimento na região. Portanto, essa é uma tendência natural. Numa certa ótica compreensível. Eu, por exemplo, se fosse o Presidente da Câmara de Ponta Delgada ou o Presidente de uma Câmara qualquer, contra qualquer lei da economia ou outra, eu quereria que as coisas se fizessem no meu lugar, não é? No sítio mais próximo. E, portanto, são estas dinâmicas que fazem o crescimento, evidentemente com uma premonição grande, é que normalmente os mais fortes ganham, não é? Mas isso é algo que nós temos todos que procurar contrariar na medida da só para rematar a sua conversa, as ilhas maiores têm naturalmente mais investimento e outro nível de investimento. De qualquer forma, tem havido harmonia, como perguntava há bocadinho ao Frederico Maciel, tem havido harmonia com as outras ilhas? Ou tem havido uma tentativa económica de desenvolvimento? Depende da perspectiva com que nos colocarmos, não é? Se nós, eu não sou, por exemplo, adepto de fazer uma avaliação do investimento per capita, porque isso não tem significado nenhum, não é? Não tem significado nenhum. Se nós temos que fazer um porto no Corvo, bom, então o investimento per capita é brutal, mas precisamos de um porto no Corvo. Fossem 100, fossem 200, fossem 1000 pessoas, não é? Portanto, é difícil aferir em termos quantitativos
digamos, a política de investimento para um desenvolvimento harmónico. Evidentemente é difícil. Quer dizer, o que nós temos é que procurar perceber se os investimentos que fazemos tendem a reequilibrar as oportunidades ou não têm conseguido fazê-lo. É evidente que, em alguns casos, isso não tem sido conseguido. Porque as leis da economia, as leis da globalização, as leis do funcionamento, digamos, todos os poderes que estão à volta do poder político contrariam essas tendências. E, portanto, há, por exemplo, nós temos uma política em relação aos Açores, como em relação ao país ou à Europa. Nós temos menor pressão fiscal, nós temos apoios aos transportes e às exportações, nós temos uma série de medidas compensatórias, mesmo na área social, os complementos de abono de família, complementos de pensão, etc., por aí adiante. Mas mesmo assim, isso não nos coloca numa situação de igualdade de circunstâncias perante aqueles que estão no meio de um grande mercado cheio de oportunidades. Portanto, é o mesmo que se passa também no plano interno. Ou seja, há políticas que têm tendencialmente procurado favorecer os espaços e as ilhas mais pequenas, mas são insuficientes para contrariar leis naturais da economia e da sociedade. Dona Regina, a sua opinião sobre este assunto? Sobre este assunto eu também vou fazer uma pergunta. Valerá a pena o lado de cá votar? Uma vez que está tudo lá, que tem mais gente, tem mais isto, tem mais aquilo, as pessoas começam, olha, isso é lá com eles, não é? E agora, será que isto não terá um erro de origem? Ao adotarmos o regime de um arquipélago concentrado, como é o caso do arquipélago da Madeira, em vez de um regime de um arquipélago disperso, como é o caso do arquipélago dos Açores, ou ao olharmos para o arquipélago das Canárias, que adotaram um regime de um arquipélago disperso, será que o nosso erro terá sido esse? Porque assim continuará sempre a haver, claro, eu respeito, tem que haver sempre as ilhas maiores, e as ilhas maiores jamais poderão estar, as ilhas menores jamais poderão estar... reforço dos poderes de ilha. Jamais poderão estar ao nível de uma ilha maior. Uma ilha maior sempre é maior e traz as suas valências todas pelo seu tamanho, pela sua população e mesmo pela sua exigência económica. Agora, o que eu vejo é que as ilhas menores estão paradas. O termo correto que a gente ouve é estão a morrer. As pessoas vão ao Faial e dizem o Faial está a morrer. Aqui, a mesma coisa. Inclusive, até já vi... Não ouvi dizer isso do Faial, mas está vivo. Sabe que isto é uma maneira de... Ligado à máquina. Isto é uma maneira, é a maneira de... Mas acho que eu para o Faial, é 1980. Mas ainda andamos à vontade. Nas nossas ilhas, graças a Deus, ainda andamos à vontade. Mas quer dizer, será que ao adotarmos este regime não terá sido um erro de origem? Isto é... Mas qual era a alternativa que entendia? Por exemplo, o regime das Canárias. Sim, mas é basicamente o dos Açores, apenas com mais poderes nas ilhas. Não, mas cada uma das ilhas. É o regime de um arquipélago disperso. Quer dizer, não é de um arquipélago concentrado. E lá tem 2 províncias, não é? Se existe um grande peso, que é o Grupo Oriental, existe o outro peso... Não, mas nas Canárias não existem 2 realidades. O que existe é uma capital móvel, não é? Durante uns anos é num lugar, mas durante uns anos é outro lugar. E existem estruturas de ilha que têm mais poderes do que os nossos, não é? Nós não temos uma realidade governativa ao nível de ilha, não é? Temos apenas um conselho consultivo. Isto foi uma pergunta. Agora, há outras teses que são destrutivas da autonomia, não é? Como, por exemplo, da recuperação da divisão administrativa dos antigos distritos num quadro autonómico. Quem quiser começar a dar cabo da autonomia pode começar por aí. Aliás, era uma das teses do Dr. Cunha de Oliveira, com a qual eu discordo profundamente. O que eu acho Mas é uma consequência já do centralismo, a se pensar. Sabe, há sempre centralismo, porque essa é a tendência na maior parte das situações e dos casos. Quer seja num ambiente mais micro, quer seja mais alargado. Eu acho que a solução do ponto de vista de poderes hoje é adequada nos Açores. Na minha opinião, podíamos, e eu defendo isso há algum tempo, podíamos dar aos concelhos de ilha e a realidades intermunicipais outros poderes.
porque isso seria mais útil, quer do ponto de vista da participação democrática, quer do ponto de vista Perfeitamente. de uma avaliação mais próxima das necessidades. Exatamente. E, portanto, podemos fazer progressos nesse domínio, eu acho positivos. Agora, digamos, a governação regional, o governo regional, é, digamos, é o edifício, digamos, basilar do ponto de vista operacional, do ponto de vista executivo, portanto, é o Parlamento, para garantir, digamos, a autonomia, digamos, essa capacidade de concentração de poderes no governo regional é o que dá força à autonomia. Se nós dispersarmos excessivamente, temos graves problemas. Aliás, tem havido tentativas várias que resultariam na destruição da autonomia. Eu, por exemplo, pus-me, e tive, aliás, um conflito com o presidente Jorge Sampaio, quando ele visitou, quando fez uma presença aberta nos Açores sobre isso, com legislação que estava a ser publicada e que, digamos, ensanduichava a autonomia, ao mesmo tempo que procuravam pegar em alguns dos poderes da autonomia para a administração central, estavam a fazer uma lei da administração local, de competências da administração local, de limitação de competências, não sei como é que se chamava a lei, em que se iam buscar algumas competências lá à administração central e por simpatia aqui à administração regional. Exatamente. E quem ficava no meio com menos poderes era justamente o Governo Regional. Tudo isto em nome da descentralização. Mas em nome da descentralização nós perderíamos realmente o grande valor da nossa descentralização, que é a autonomia ao nível da sua organização regional. Portanto, eu acho que a questão, digamos, do centralismo interno, ou eu preferiria dizer desta tendência de, digamos, tudo fluir para a economia com maior escala, mais vasta, ou seja, para São Miguel basicamente e para a Ilha Terceira, como as ilhas maiores, deve ser contrariada pela visão e pela política dos governos. Ou seja, os governos devem ter consciência prévia de que a lei natural das coisas é essa e devem procurar, na medida do que é racional e do que está ao seu alcance, que essa tendência não se faça. Agora, a verdade é esta, é que nos tempos de abundância, isso nota-se menos. Nos tempos de escassez, isso nota-se mais. Porque não só as economias dessas ilhas pequenas sofrem muito mais, como o Governo Regional tem menor capacidade de as compensar. E, portanto, é difícil que isso não aconteça, sobretudo, por exemplo, estamos numa fase de escassez de recursos, de crise económica. Evidentemente que ela se sente nos sítios mais deprimidos, por maioria de razão, do que naqueles que têm outras resistências e que têm outras alternativas. Isso também origina duas insularidades, não é? Sim, exatamente. Os custos internos também são grandes e repercutem-se mais nas zonas mais fracas. Existe uma insularidade caracterizada pelas ilhas maiores e aquela insularidade com a dupla insularidade pelas ilhas menores. Mas sabe, Dona Cristina, eu acho que os políticos na região, por exemplo, aqueles que têm responsabilidades em São Miguel, no governo, não são, digamos, centralistas nessa dimensão. Nem eu. Eu acho é que a natureza das coisas leva a que isso aconteça no plano real e que os governos, ou as administrações, ou todos nós, no fundo, não saibamos por antecipação evitar algumas dessas situações que ocorrem. Isso aconteceu ao longo de toda a nossa história e seguramente, pode ficar ciente disso, vai continuar a acontecer. E a água continua a correr por São Miguel. Aliás, nós estamos agora aqui no meio de uma chuvada muito grande. Mas não sei se chove mais em São Miguel do que agora aqui. Eu acho que há aqui um outro, em relação à autonomia, e também saído um pouco dessa questão que era importante, e penso que há um aspecto que não tem sido explorado desde o início. E não tem sido explorado talvez porque exige muito trabalho. Exige muito trabalho dos seus deputados, exige muito trabalho do Governo, que geralmente fala-se do aprofundamento da autonomia, a pensar na delimitação dos poderes autonómicos. O que é transferido para a região, em que é que a região tem poder. E há outro aspecto que penso que tem sido mal aproveitado, sempre desde o início, e que teria sido importante e é importante também, sobretudo para as famílias pequenas, que é
portanto, a regulamentação das leis nacionais. E nisso penso que nós temos pecado na região, sempre, em adaptar até o limite máximo. Aí vai haver alguns conflitos, naturalmente, com o Governo Central. Essa legislação, que os próprios decretos dizem que podem ser adaptadas. Porque nós sabemos que muitas das leis que saem, portanto, a nível nacional, são para uma realidade totalmente diferente. E muitas vezes poderia-se, mesmo, inclusivamente, desburocratizar muita coisa que existe. E eu dou um exemplo concreto que está a passar. É difícil negociar com a região, com o Governo Central, quando eles tentam cortar a direito ou delinear a direito sem terem atenção que somos 9 ilhas. Somos uma região... Há interlocutores e há momentos mais fáceis e mais difíceis. Por exemplo, sem digamos, ter aqui uma propensão partidária nessa análise, nós tivemos um Primeiro-Ministro que indiscutivelmente era um Primeiro-Ministro que conhecia o valor da autonomia, conhecia os Açores e que foi, sem dúvida, o melhor Primeiro-Ministro para os Açores até hoje, foi o António Guterres. Com esse não era difícil. Gosto muito de ir à caldeira centro-oeste. Não era difícil. Agora, é boa verdade, aliás, tanto não era difícil que ele conserva essa paixão de já depois, agora é que é comissário para os refugiados, todos os anos, está aqui nos Açores, se refugia nos Açores, é o refúgio deles. Mas mostra muito, porque era uma pessoa também que compreendia a região, que percebia a região. Agora, nenhum outro Primeiro-Ministro foi como ele, isso é verdade. Esta observação tem mesmo um caráter partidário, porque muitos outros primeiros-ministros foram também do Partido Socialista. Esse foi um tempo diferente. Aliás, coincidiu, por exemplo, com a aprovação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que foi muito importante, entre outros aspectos. Agora, em geral, digamos, em tese, é uma introdução muito difícil. Até porque há uma convicção que agora, então, nestes tempos do corta-tudo, não é? Nestes tempos da austeridade, ainda é maior, de que as regiões autónomas são regiões de privilégio. E depois não fomos nada ajudados pelo caso da Madeira, em boa verdade. Não só por aquele discurso histriónico e completamente irracional da Madeira, inexplicável quase, um discurso do outro mundo, que assusta toda a gente que avalia estes processos, como também pelos seus resultados efetivos. Não é? Nós estamos, toda a gente percebeu no país que a falência e o estrondo que ocorreu na Madeira, onde os funcionários públicos recebem o seu ordenado em papel timbrado no Ministério das Finanças, portanto a autonomia de lá já está assim. A verdade é que esse estrondo deu uma má nota das autonomias. Foi muito difícil de explicar que não era a autonomia, tinha sido a má governação, como se podia dizer da administração central, não é? Em boa verdade, quer dizer, mais uma vez, os portugueses ficaram com a ideia de que as autonomias eram sanguessugas, de que desperdiçavam recursos que eram abundantemente transferidos para as regiões. Tudo isso tem prejudicado muito a imagem das autonomias regionais. Isso, apesar de nós termos uma situação completamente diferente, não é? Eu não me canso de dizer, apesar das nossas dificuldades financeiras, apesar de alguma dívida, apesar de dificuldades que são objetivas, quer dizer, os resultados são muito simples. É assim, eles devem 130% do PIB, nós devemos 20% do PIB. Eles devem 155% do setor público empresarial, que nós tanto falamos, das dívidas da saúde, das dívidas da eletricidade, etc, etc. A dívida deles é 155%, a nossa é 36%. Nós temos um déficit de 0,2%, eles têm um déficit superior a 5%. Bem, quer dizer, tudo isto é do domínio da realidade. Quer dizer, quanto mais para lá, mais água corre. Pois, o que eu digo é assim, há aqui uma grande injustiça, não é? Eles empandeiraram as coisas e nós pagamos como eles. É uma injustiça, mas bem, é o preço de nós convivemos na mesma realidade institucional. É cortar a direito como dizia a política. Pois. E isso é, por vezes, complicado para quem vive, depois somos nós que sofremos nas ilhas mais pequenas, a falta de políticas para a fixação de pessoas,
de jovens principalmente. Isso Particularmente na formação. Eu às vezes vejo valores jovens que muitas vezes não sabem a quem se dirigir. E isto preocupa-me, porque eu já estou fora da política há muitos anos, não é? Mas ainda preocupa-me porque muitas vezes eles se vêm dirigir a mim. E mando-os dirigir aos deputados, mas eles ficam sempre na mesma e isto incomoda. Porque também os deputados também devem esbarrar com alguma coisa, porque eles sempre estão fazendo o seu serviço e não quero negar que não seja positivo. Acredito que sim. Hã? Acredito. Não, eu não estou muito a par. Eu não estou muito a par e quando gosto de afirmar uma coisa, eu gosto de ouvir a de várias pessoas e ver quem são as origens dessas opiniões. Mas claro, eu também já não tenho nem idade nem saúde para andar nestes meandros da política. Mas ainda agora neste momento há uma exposição na careta de uma miúda de 22 anos, uma miúda de uma rapariga já, uma jovem de 22 anos. E o sonho dela era ter formação. Mas a nossa limitação, aqui, nestas ilhas mais pequenas, não ajuda o sonho de muitos jovens. E isto é só proporcionar àquela rapariga. Muito bem, ela fosse para São Miguel e tinha que fazer certas... talvez tivesse essa probabilidade se lá vivesse, porque a gente sabe perfeitamente que os jovens em São Miguel têm formação em tudo e mais alguma coisa, graças a Deus. Para mim, isso só porque eu conheço São Miguel desde os 7 anos, porque era para lá que eu passava as minhas férias, tinha lá uma tia, ia sempre passar lá as minhas férias. E eu lembro de como era aquilo tudo lá. E para mim é um regozijo ver a diferença que hoje em dia há em tudo. Mas, de facto, quando vejo aquela juventude toda a ter uma formação extraordinária, eu penso sempre na formação dos nossos jovens de lá de cá. E nem que fosse o mínimo, quer dizer, uma vez por ano vi um formador dar a esta juventude um sonho, quer dizer, realizar certos aspectos. Isso para mim já era um passo muito interessante. Mas isso são aspectos realizáveis, não é? Pois é, mas aí está, mas tem que ser... falta de ideia também mas também tem que haver iniciativa local. É isso que eu ia dizer. É por isso que eu acho que a renovação, a tal renovação, que o Partido Socialista fala e o PSD fala, então eles falam da renovação, jovens, mas tem que haver sempre uns por trás que deem um equilíbrio deste empurrão. Senão há certas coisas que aperreiam. Eu penso também que há um problema aqui, é que o meu professor de filosofia, ainda está vivo, mas já está com 90 e tal anos, e não sei se tem as faculdades todas que tinha nessa altura. É novo. Acontece o seguinte, é que diziam o seguinte, os açorianos têm preguiça de pensar e gostam de imitar. E nestas ilhas há muito isso. Nas 9 ilhas, não, eu estou a falar para todos. Não estou a falar para todos, porque não estou a falar para ninguém, mas estou a falar acerca de todos. Que é o seguinte, é que nós não paramos a pensar o que é que podemos apresentar de alternativas para resolver as coisas. E vamos ver, quando um faz uma coisa, a gente vai imitá-lo que é mais simples. E isso é derrocada de muitos negócios, muita coisa. E também vemos, por exemplo, aqui na Câmara de Comércio, que perto, se calhar, de 50 cursos, 50% dos cursos que eles disponibilizam, não tem gente. Talvez por falta de informação. Não sei. Estas ilhas carecem muito de informação. Eles telefonam a toda a minha gente. Telefonam a toda a minha gente, a gente que está naquelas áreas, que é os seus associados, isso. Telefonam e grande parte dos cursos... Nem aparecem às ilhas. Não, e muitas vezes houve cursos aqui que houve associados que tiveram a pôr mais funcionários que aqueles que eram convenientes para coisas para ver se os cursos se realizavam. Mas isso não é só de São Jorge. Mas agora houve um curso na Careta que tem 40 pessoas. Mas São Jorge, e estamos aqui a falar de São Jorge, tem também muito esse aspecto da preguiça, não é, quando digo preguiça, digo mais pasmaceia, que é ver o que é que aparece, o que é que eles nos vão dar.
Isso também acontece no continente, quer dizer, se vem a chuva tem que dar um subsídio para a chuva, se vem o sol é um subsídio por causa do sol, e se vem o tempo mais ou menos, tem que dar um subsídio por causa da queima. Isso também, mas nos Açores há muito nisso e nas nossas ilhas também há muito nisso. E o que me preocupa nos jovens é a formação, evidentemente, e é o futuro deles. Isso é que, a esperança deles, isso é que me está a preocupar. Porque isto entrou-se num círculo vicioso em que nós, quando digo nós, são todos os jorgenses, não temos gente, e como não temos gente, não podemos ter determinados serviços. Porque há serviços e há coisas que o ideal era ter, mas depois vamos ver, não temos gente para os ocupar para fazer. E isso é grande. Isso é o grande problema que está a acontecer. Mas vamos caminhar, há o caso do artesanato que era colocado numa loja da SATA, a gente diz as lojas da SATA, ali no aeroporto, e ela teve que fechar porque não ganhava para, quer dizer, o que recebia, o que ganhava ali de lucro não dava para pagar a loja. E agora eu pergunto, porque eu também não estou a par, será que as lojas de artesanato de São Jorge, que só tem um avião por dia, têm o mesmo preço, essas lojas da SATA, têm o mesmo preço numa loja do meio, por exemplo, de Angra e de Ponta Delgada? Terá o mesmo preço? É porque, de facto, são situações totalmente diferenciadas. Eu não sei, sinceramente. Isto surgiu-me agora na sequência do que o Frederico disse. Isto é um caso também de facto, deve haver situações diferenciadas. A localização de uma loja desse tipo no aeroporto, com uma escala por dia, não seja melhor também. Mas sempre vendiam a coisita. Pelo menos estava ali viva com um aspecto da ilha, não é? Sempre era, olha, a ilha sempre tem isto. Mas eu acho que, por exemplo, no caso do artesanato, em certas áreas, há um problema também. É que São Jorge precisa de um determinado nível de produção, não é? Para estar presente em mercados fora de São Jorge, onde essencialmente pode ter maior sucesso. Eu, aliás, falo à vontade porque aqui as pessoas que fazem artesanato, a cooperativa, foram fornecedores da presença do governo enquanto eu lá estive, não é? E, portanto, no caso concreto, o artesanato que era oferecido a estrangeiros ou a pessoas que nos visitavam era sempre aqui de São Jorge. Mas, agora, a verdade é que, quer dizer, nós estamos numa economia, ou seja, a economia tem leis próprias. Eu acho muita graça porque as pessoas, assim, mais à direita e mais liberais, são todas pelo mercado. Depois, quando vamos a termos concretos, já não é mercado nenhum, é o governo que tem que resolver os problemas todos. Quer dizer, tem que se perceber como é que fica. O povo entregou o seu futuro no governo. Pois, mas é não ser direto e ser defesa assim, não é? Chove, sol ou coisa, seja lá o que for, o governo tem que resolver tudo. Pois, mas não isto pode é ser. Quer dizer, o governo pode apoiar e deve apoiar no reequipamento, na formação, no transporte, como aliás apoia, na exportação, etc. Agora, a iniciativa de produzir deve ser local, a boa gestão deve ser local, as pessoas não devem estar à espera do mês de novembro para o governo ir lá comprar uma série de coisas e equilibrar o ano. Não pode ser assim, não é? Portanto, nós temos que ter outra... o tempo mudou muito e, além disso, até cada vez com os problemas, ainda há bocado chegamos a falar disso, a aflorar isso, com a quebra de poderes dos governos, cada vez menos coisas são dependentes do governo, também já não se pode apoiar como se apoiava antes. Se uma pessoa apoia, por exemplo, uma cooperativa do leite, tem que notificar a União Europeia, tem que andar meses numa discussão para trás, para diante, com ofícios, com demonstrações, com estatísticas, enfim, uma situação verdadeiramente infernal para demonstrar que não falseou a concorrência, que não... Enfim, tudo isto. Agora, a governação tem uma complexidade enorme e aquilo que às vezes nós pensamos podia ser resolvido facilmente. Olha, um apoio, reequilibrou, vamos agora fazer um ponto zero, um ponto de partida novo, etc. Infelizmente não é assim, porque o dinheiro existe até às vezes para resolver esses problemas, só que legalmente, ou seja, no quadro europeu, isto é uma moeda com duas faces, uma é muito simpática, outra é menos, mas legalmente não se podem resolver os problemas desta forma, ou seja, nós temos vantagens, etc. Vamos ter agora até 2020 1.546 milhões de euros de fundos comunitários,
Mas a verdade, isso é a parte boa da moeda, depois a parte má da moeda é que temos que nos sujeitar a uma série de regras, que são regras que beneficiam sempre os mais fortes e raramente os mais fracos. Portanto, é este o contrato, digamos, de vida que uma região como a nossa tem, onde eu penso que as vantagens são maiores do que as desvantagens. Sr. Presidente, como é que analisa, passando agora para outro assunto, 2 décadas de governação socialista dos Açores, quase 2 décadas, 16 anos? Eu sou francamente suspeito nessa análise. E não desgosto do que fiz, portanto não tenho muita dificuldade em ter uma avaliação, uma avaliação independente sobre essa matéria. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, há bocado eu mencionei estes dados, por exemplo, que nós convergimos, e na sessão que fizemos aqui, em que falamos sobre essas coisas e refletimos sobre essas coisas, a verdade é que, em pouco mais de uma década, nós convergimos para a União Europeia em 10 pontos percentuais para a riqueza média da União Europeia. Convergimos para a riqueza média do país em 14 pontos percentuais. Ou seja, nós fizemos, e esse, o PIB é o indicador, digamos, padrão, o indicador rei da análise económica, do crescimento económico e desses fenómenos de convergência, embora não seja um indicador totalizante, não é? Nós sabemos, por exemplo, que o Brasil aumentou imenso o seu produto interno bruto, mas aumentaram imenso as desigualdades e as pobrezas. Portanto, quer dizer, não. Mas seja como for, os indicadores que são disponíveis. Ainda ontem também, nessa realização da Fundação Manuel dos Santos, também foi evidenciada a subida do poder de compra dos açorianos ao longo destes últimos 20 anos, quer em relação ao país, quer em relação ao seu ponto de partida. Portanto, e depois, ao longo destes anos também, nós nem sempre tivemos muita sorte, é boa verdade, não é? Aliás, no seu primeiro mandato começou lá com calamidades. No primeiro dia, não é? Nem sequer foi na véspera, foi no primeiro dia, não é? Fomos logo para as Flores, com grandes tempestades que destruíram pontos que levaram muito tempo a reconstruir e custaram milhões e milhões, não é? Nessa altura de contos, não é? A verdade é que isto começou ainda no tempo dos contos, não é? Portanto, foi um período difícil. Para lhe fazer uma avaliação, nós investimos mais de 400 milhões de euros, ou seja, perto de meio milhar de milhões de euros, em obras de coisas que já existiam. A recuperar portos, a recuperar aeroportos, a recuperar infraestruturas económicas as mais variadas, a recuperar casas, porque tivemos sismos, tivemos tempestades de mar, tivemos tempestades em terra, tivemos inundações, tivemos acidentes, tivemos derrocadas, tivemos tudo o que era para ter. Não é? Durante 12 ou 13 anos consecutivos, eu costumo sempre dizer isso quando falo com pessoas do continente sobre os nossos investimentos, durante 12 ou 13 anos consecutivos nós tivemos sempre uma obra de reconstrução num porto. Sempre. E, nesse caso, é mesmo em termos literais, em boa verdade, é mesmo dinheiro para a água, não é? Porque são os portos. Não é? Ou seja, para fazer a mesma coisa que já estava feito, evidentemente, melhor, ou aumentando mais um bocadinho, ou reforçando os molhos de proteção, ou a zona de terra, ou, enfim, ou tudo o ambiente logístico. Ou seja, acabamos por ter que fazer a mesma coisa para os mesmos efeitos, empenhando centenas de milhões de euros. E não só, tivemos também que recuperar muitos investimentos que foram deficientemente feitos pela administração anterior e que hoje deviam estar em pleno funcionamento e sem graves problemas. Veja-se aqui, estamos aqui em São Jorge, nós estamos a recuperar e a fazer uma obra muito vultuosa na escola, por exemplo, das Velas, a escola secundária das Velas, não é? Estava a cair aos cacos, não é? E era uma construção, digamos, razoavelmente recente, ou seja, tinha garantido que devia estar apenas com manutenção em pleno funcionamento, como vamos ter que fazer também na Calheta, embora numa dimensão diferente, algo semelhante. Portanto, nós tivemos que investir durante muitos anos, quer na recuperação das infraestruturas existentes e na sua requalificação, quer nas mesmas coisas. Ou seja, diferenciamos pouco e tivemos uma pouca margem para um investimento inovador, diferenciado e mais reprodutivo. Mas mesmo assim, todo o saldo é positivo, mesmo em áreas onde se fala displicentemente. Por exemplo, também a Fundação Manuel dos Santos, que é uma entidade completamente independente,
nessa matéria, fez uma avaliação muito interessante na área da educação. Nós temos... O nosso ponto de partida é que era dramático. Nós éramos os últimos em tudo. Nós éramos os últimos no PIB, no rendimento disponível das famílias, na educação, na assistência à saúde. Éramos tudo últimos. Estávamos sempre em último lugar. E a verdade é que, na maior parte dos casos, nós saímos do último lugar e nos casos em que não saímos, melhoramos muito. E mesmo no plano educacional. Veja-se, fomos a região, nestes últimos 25 anos, também abrange um pouco o governo anterior, mas são as estatísticas que agora foram reveladas. No caso de 1993 a 2013, fomos a região que teve uma maior subida no número de diplomados, fomos a uma região que teve a menor diminuição da taxa de analfabetismo, a região do país que teve a menor diminuição da taxa de analfabetismo, ainda hoje nos criticamos, e é verdade, do absentismo e de problemas graves de insuficiência de escolaridade e de escolarização, mas a verdade, e que continua a acontecer, mas a verdade é que o trajeto é este, é um trajeto ascensional, é um trajeto positivo e, em muitos casos, a um ritmo muito mais rápido do que aquele que o país fez. Sr. Presidente, o que é que não fez e gostaria de ter feito? O que é que não conseguiu fazer? Muita coisa, não é? São incontáveis as coisas que não foram feitas e que têm que ser feitas. Aliás, todos os dias me confronto com elas, não é? A minha análise, sou uma pessoa atenta àquilo que se vai fazendo e confronto-me diariamente nessa análise com a necessidade de fazer coisas diferentes e coisas novas. Eu também tenho referido, e é verdade, nós chegamos uma vez a fazer uma aproximação dessas contas em termos numéricos. E a verdade é que eu assinei milhares, desistimos a meio de fazer a conta, milhares de despachos, de resoluções, de decretos, de portarias, a revogar coisas que eu próprio já tinha feito. Não é? Eu próprio já tinha feito. Essa é que é a dinâmica própria da governação. Quer dizer que há sempre a necessidade de fazer coisas de modo diferente, para destinatários diferentes e em função de uma realidade que vai mudando e em relação ao qual nós temos o dever de nos adaptarmos e de mudar. É fundamental mudar, não é só mudar de partido no governo, é mudar de conduta no governo e de objetivos consoante as circunstâncias e os desafios. O que os nossos comentadores vão dizer sobre a sua governação. Dona Regina, a governação dos 16 anos da governação do Dr. Carlos César. Como político, eu acho que ele é extraordinário. É um político que ele é hábil, eficaz naquilo que diz e, quer dizer, nesse aspecto eu sempre, ainda há pouco, a falar com o Federico, eu disse que de facto que ele era um político, como político é muito esperto, mas é muito perspicaz também, que é uma qualidade, e acredito que fez o que pôde, mas o que eu ouço também, embora eu não me sinta muito à vontade de dizer isso, porque eu não gosto de agredir ninguém, é que de facto, quando no tempo do Dr. Monte Amaral, as ilhas, também era o princípio da autonomia, as ilhas iam evoluindo todas com as estruturas, surgiam todas momentâneas nas ilhas. Olhava-se, os São Jorge olhavam para o Pico, olhavam para o Faial, olhavam para Angra, olhavam para São Jorge, e não se sentiam incomodados com aquele, aceitavam as ilhas maiores terem mais, dizer, o que é que nós sentimos nesta segunda autonomia, como eu costumo dizer, e muita gente, que de facto há muita coisa que foi feita. Ainda outro dia disse, numa reunião que houve com o PSD, eu admiti que o PS fez muita coisa, a gente não pode dizer comigo, como o PSD, e a gente nunca deve negar as realidades dos momentos. Mas o que eu acho é que houve aquilo que eu ainda agora disse, houve uma certa paralisação e as pessoas, o parecer das pessoas, porque antes só se ouvia, há uma palavra que eu não gosto nada, que é o bairrismo, diziam que a Teixeira era muito bairrista, mas eu hoje em dia, eu ouço a mesma opinião de muitas ilhas. Tudo para São Miguel. Até quando chove ou faz assim, trovoada em São Miguel, eu já ouvi dizer assim, é bom que já que eles querem tudo, fiquem também com a trovoada.
Isto for a trovoar. A trovoar ainda é só bom, rebenta, faz a rebentação das águas. Mas de resto, de facto, eu gostaria de ver o São Jorge mais enriquecido, com mais, quer dizer, saber para onde é que nós vamos. Não para tirar um pouco pela falta de incentivo também dos jornalistas. Eu não sei se será. Quando as pessoas começam a ver as coisas desmoronarem-se, sentem-se, acabam por sentar em cima da pedra. Isto foi uma coisa que eu aprendi com um velhote quando foi pelo sismo. Mas também vi outro velhote, mal houve o sismo, ele juntou lá, estava a juntar as pedras da sua parede e já, portanto, há sempre aquela esperança, há sempre os dois lados. Eu penso que toda esta autonomia, que já falámos tão bem dela, teve também uma questão que se deve enquadrar no governo Carlos César e que começa e continua, mas começa já no princípio. É que esta maneira, que eu acho positiva, de descentralizar o governo, criou também uma questão base, que continua sempre e ainda hoje existe, que foi de dar a mão aos antigos distritos. Eu não digo naquilo que já estava montado, porque estava montado, era uma estrutura que, em termos administrativos, devia ser aproveitada quando não os custos eram maiores. Mas houve coisas que se criaram, de novo, sempre na base dos 3 distritos. Serviços que se criaram e a base era aquela dos 3 distritos. E penso que isso, de facto, motivou que esse dito desenvolvimento harmónico tivesse essa tendência da água correr, ainda digo já só para um lado, mas para os 3 lados. Houve um pouco isso, e isso continuou e continua. Há questões que neste momento ainda continuam, porque há muito aquela ideia dos antigos distritos ainda formado, e as coisas administrativamente estão um pouco organizadas. Quer a segurança social, quer isto, né, que ainda está um pouco nisso. Fora disso, parece-me que a perspectiva, e estamos a falar no desenvolvimento harmónico, em termos, pelo menos em teoria, não vou muito para as práticas, porque também não as conheço, houve passos interessantes no governo de Carlos César. Houve 2 importantíssimos. Foi, além das finanças regionais, que foi importantíssimo. Podem dizer que o Guterres é que estava no governo nessa altura, pois, isso então paciência, isso também há muitas coisas que acontecem porque as circunstâncias ajudam, eu costumo dizer, e há alguém que as aproveita. Porque muitas circunstâncias surgiram nestes 40 anos e que podem não ter sido aproveitadas. E a culpa não é de quem poderia dar, mas de quem não soube aproveitar. E aquela foi aproveitada. E outra foi as ilhas de valor e também tudo aquilo que foi criado nessa altura, criou-se uma filosofia política de uma visão que havia ilhas que, de facto, tinham que ser majoradas em termos das outras. Penso que isso foi positivo. Não estou a discutir agora os aspectos práticos, nada disso. Acho que isso foi positivo. Outro aspecto positivo na governação de Carlos César foi, porque é essa que estamos a ver, os 10 anos, foi o que tu disseste, às 2 décadas, aliás, foi precisamente ter sabido habilmente aproveitar tudo o que tinha sido bom anteriormente. E isso, geralmente não se fala nisso, mas isso aconteceu. E quem esteve desde o princípio nas lutas e se apercebeu das posições do Partido Socialista no início, em determinadas coisas que foram montadas, e a posição de Carlos César no seguinte foi de dizer isto, o Partido Socialista não concordou inicialmente, deu, na prática, bons resultados e aproveitou. E acho que isso foi uma prática política
inteligente e importante também para o desenvolvimento dos Açores. Quanto ao resto, fez o que penso qualquer brasileiro, é tentar fazer o melhor. Uns por um caminho, outros por outro, mas foi tentar fazer o melhor. Agora, esse aproveitamento, essa questão da diferenciação das ilhas, esse conceito de diferenciação das ilhas, acho que foi importante para o desenvolvimento dos Açores. Muito bem, nós vamos a caminhar para o final, ainda antes perguntar a Carlos César, porque foi um dos assuntos que falou aqui ontem à noite nesta casa, num salão repleto de pessoas que o vieram escutar, a ideologia socialista nos Açores. Continua viva? Recomenda-se? Eu acho que sim. O PS é hoje um partido muito rejuvenescido e a fazer um percurso de renovação que é muito importante, não só político, como das pessoas que o servem e que o lideram. E isso é importante na vida política quando acontece, porque os partidos também têm que ser retratos, ainda que voluntaristas, mas da sociedade que servem e do qual emanam. Ser socialista hoje tem muita complexidade. Ser da esquerda democrática tem hoje um caminho estreito, que eu costumo dizer que é um caminho de navegação estreita que só está ao alcance de bons marinheiros. Porque, em boa verdade, os partidos socialistas emanam um pouco na Europa e no país digamos, de uma divergência contra as formas ditatoriais que pontuaram, especialmente no caso da União Soviética, e, portanto, e divergiram desse caminho de subtração de liberdades públicas e da democracia representativa, mas foram, durante um determinado período, capturados por este fascínio do mercado, dos poderes financeiros, de um progresso oculto que viria não sei de onde. E hoje o PS e a esquerda democrática recuperam este caminho estreito, ou seja, negando virtualidades que afinal não existem, que são verdadeiramente perversas, do ultraliberalismo, dos poderes fácticos, da desregulação, ou seja, entendendo que o Estado tem um papel fundamental a cumprir de regulação, de medida da justiça, de contenção das desigualdades, de atenção à pobreza, de intervenção junto aos diversos agentes económicos e sociais, e, por outro lado, rejeitando formas extremistas, quer à esquerda, quer à direita, que hoje, infelizmente, vão um pouco crescendo graças à falência dos partidos do centro na gestão das crises. Portanto, o PS tem esse caminho estreito. Neste momento é um pouco a vida facilitada no nosso país, porque o PSD que hoje existe não é o PSD que existia há uns anos atrás, é um PSD claramente mais à direita, ultraliberal, com poucas preocupações no domínio social. Até o CDS tem pouco ou nada a ver com a democracia cristã dos anos 70 e dos anos 80, que eram partidos progressistas e de grande dimensão humanista, e, portanto, há aqui um espaço no meio que o Partido Socialista deve fazer. Se o está a fazer bem no plano nacional, no plano europeu, isso já é outro problema. Mas agora que tem esse espaço ao seu dispor e que é um espaço que deve preencher, não tenho dúvidas. Frederico Maciel, outros partidos, outras organizações, políticas ou não, deviam fazer estes encontros, promover estes encontros? Posso chegar aí, mas gostaria de falar sobre isso. Porque a gente está a falar com uma pessoa e ainda não se falou nisso, que é do assinante do servo de comandos de 74. Ainda se falou nisso. E estamos a falar noutra, de uma pessoa que disse que era, isto não é crítica, que disse ainda recentemente em entrevistas algumas coisas interessantes sobre a liderança neste momento do partido e sobre os resultados eleitorais. O que serão bons resultados eleitorais do Partido Socialista nas europeias. Isso para chegar a uma questão. Estamos a falar de uma pessoa Quando falou bem, ao contrário, não, eu não vou dar esses louvores, estou a falar noutro aspecto, no aspecto ideológico, que é o seguinte, que ao contrário da maior parte dos políticos
e não é só deste país, é da Europa toda, que a ideologia foi-se embora. A ideologia e o que falta nesta Europa culta dos anos anteriores, que agora não sei também onde é que está muita cultura dela, é precisamente perdemos valores, e um dos valores que perdemos foi a ideologia. E de facto o que o Carlos César disse agora, em que o caminho insinuou-se, o que acho que falta nesta Europa toda é a definição, porque trocam-se e falam-se em trocos e não em ideologias. E a Europa toda, não temos líderes nesta Europa toda. E ainda em Portugal também não os temos, evidentemente. Mas isso é importantíssimo. É que haja alguém, e isso aí aí é que vem o louvor, não é o outro de ser ouvido, porque tem muitas dúvidas de ser ouvido no país todo. Pode ser escutado, pode ser discutado. E o mal é que neste país só se discuta, mas não se ouve nada. E o problema é precisamente esse, é de haver alguém que ainda vá para a ideologia. Porque eu pessoalmente, independentemente, hoje já me disseram que estava em determinado partido, que não sou inscrito, é que continuo, e no Facebook tenho isso, mas é de propósito, social-democrata independente. É que tem que haver, nesta Europa, ideologia quando não é que estamos mal. E não vamos a lado nenhum nisso. E temos poucos, também socialistas. Não é só da parte da direita que foram lá para os liberais e tal. E essa coisa. E por essa questão de que se juntaram muito ao neoliberalismo, o problema é que está em todos. Está na Europa toda. Dona Regina. Eu penso que todos nós, é um conselho que eu costumo dar, devemos todos pensar pela nossa cabeça. E, sinceramente, tenho que dizer, tenho que ser correta em dizer que eu prefiro o socialismo açoriano do que o socialismo lá de fora, sinceramente. E estou de acordo naquelas definições que o Carlos César disse. Portanto, eu não tenho mais a acrescentar, acho que é isto mesmo. E encontros como estes são importantes eu penso que sim. aconteçam? Eu penso é que sim. Que aconteça? Eu penso que é mesmo bastante importante. Mas, para mim, eu acho que foi um pouco tarde. Eu acho que devia ter sido feito já há mais tempo. E, por exemplo, até com o próprio governo, eu acho que seria muito interessante, claro, com outras pessoas, não é? Eu já não tenho muita idade para estar aqui, nem estou muito enrolada a política. Para mim, já hoje eu tenho um bichinho da política, evidentemente. Apanhei os colegas no Parlamento. Agora, essa era a pergunta final. Foram os 3 colegas no Parlamento dos Açores. Portanto, como é que era esse tempo? Como é que foi esse tempo? Foi um tempo de combate político? Foram todos colegas, mas não todos na mesma altura. Eu ainda fui colega, por exemplo, da Dona Regina no Parlamento. Nós fomos... E cheguei primeiro lado com, por exemplo, com o César, porque ele andava em Lisboa. E nunca me esqueci que fiz uma intervenção, que a bancada do lado de lá também tive o privilégio de ser aplaudida. Portanto, era sinal também que estava pensando pela sua cabeça. Já estavam muito São Jorge, nessa altura. Acredito. E espero que continue. Eu comecei a gostar quando chegou o Faial, porque começava a ver São Jorge aqui, o pico. É aqui que também se tem mais a noção de arquipélago, não é? Eu costumo, quando me perguntam, olha, veja lá que eu sou pouco comunicante nestas coisas. Quando amigos meus, pessoas conhecidas, me perguntam assim, vou aos Açores, passar as férias e tal, como é que achas que eu devo fazer e tal? Eu disse, se eu não fosse açoriano e se fosse lá, o que eu fazia era ia para o Faial ou para o Pico, ficava naquelas 3 ilhas. Porque é uma oferta, é por isso que a gente percebe que são os Açores. Não, é verdade, eu costumo dizer, porque de facto, quer dizer, a dimensão, digamos, açoriana, naquilo que ela se pode fundamentalmente diferenciar, até como destino turístico, é justamente no aproveitamento destas... São ilhas com belezas naturais, são ilhas que podem fazer mercê de uma interação e da imaginação e criatividade das pessoas que têm o dever de acolher os turistas, pode ter uma oferta muito qualificada. E hoje, nós registramos muito isto na estatística, porque o turismo rural e o turismo de habitação normalmente não saem nestes
nestas estatísticas. As estatísticas do turismo estão sempre reportadas à hotelaria tradicional, não é? Onde, aliás, por exemplo, não me canso de salientar, houve um grande progresso no tempo em que eu estive no governo. Não é? Porque quando nós chegamos, ainda ontem pude salientar isso, quando eu cheguei ao governo havia perto de 400 mil dormidas por ano. Mesmo agora, com esta crise internacional que nós temos mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão e 200 mil dormidas, que é o que vai acontecer provavelmente este ano ano. passado vi-se muito mais turismo E este ano? e este ano sim. E este ano já começa não, este ano provavelmente vai ser melhor que o ano passado. Não é? Nós tivemos aqui uma crise, sobretudo motivada pelo continente, mas conseguimos uma boa resposta do turismo estrangeiro. E é, aliás, com base nesse turismo que nós temos que crescer, porque eu não vejo nos próximos anos capacidades, nem tarifários, não é, que nos tragam os turistas do continente. Portanto, nós temos que continuar a fazer um esforço muito grande para termos turistas estrangeiros, porque isso não só consolida a nossa região como destino turístico numa escala maior, não é? Como é a alternativa próxima. Mas em termos económicos, se calhar não é o melhor turista para os Açores. Sabe, eu ouço falar disso, não é? Dizem. Que uns trazem um saco de hipermercado, outros não. Mas o hipermercado é caro, também é caro, de mercearia, portanto, acho que é tudo relativo. Também dizem que os espanhóis gastam mais do que os suecos, mas os suecos são muito mais ricos que os espanhóis. Como só tivemos um convidado não hoje, sei explicar muito bem. Como só tivemos um convidado hoje, podem ser os três, os dois comentadores e o nosso convidado, a fazer, digamos que, a sua análise ao mais positivo e ao menos positivo ou negativo deste mês. Foi apanhado de surpresa, não? Não, bem, é um pouco. Ou é para a vida, não? Não é nada assim que lhe chama a atenção? Bem, o que é que me chama a atenção? É quando me levanta a primeira coisa que esmaga logo no cais da carreta parado e nem gás sem gente, portanto eu tenho que ter sempre aquilo é logo de chapa na minha frente. E o positivo? Bem, mas eu espero, eu sou a mulher de esperanças. Eu vivo sempre com a esperança disto de aparecer, de continuarem a aparecer líderes, que eu acho que todas as ilhas precisam de líderes. Faltam líderes nas ilhas. Eu penso que sim. Eu penso que está passando. Porque tanto faltam pessoas que os partidos estão a fazer convites cada vez mais aos independentes. Aqui a dias não temos ninguém e está tudo caído nos independentes, não é? Então eu não sei qual é o futuro também da própria política. Um ponto positivo, outro não tanto positivo. Um ponto positivo, que não costuma ser da minha área, foi a realização do torneio de vôlei com 4 ou 5 equipas, Santa Maria, Teixeira, Pico, Faial, São João. Isto está sempre em movimento, é mais uma maneira de se conhecer a ilha, e isso é sempre importante numa ilha que nunca acontece nada, como se diz. Acontece isso e se calhar muita gente não sabe o que acontece. Como negativo, também vou me cingir aqui a uma situação mais caseira. Foi a situação que já foi noticiada por isso é que eu a digo, que ocorreu na Casa do Repouso recentemente com a admissão de coisa, mas que penso que está em boas perspectivas de se resolver, e se não houve muito barulho foi porque as coisas aconteceram normalmente e tal. Estão a falar baixinho? Eu digo negativo, mas não, quando se está a falar de baixinho e o som não se transmite aos outros, é porque as coisas estão a correr bem. Ou então quando acabar, não há grande problema. Só que eu digo isso é por seguinte, e quando ponho... Mas é uma situação complicada. Não é complicada, que se vai resolver e tudo. O que é complicado e que chama a atenção é porque eu, estando noutra instituição, disse logo no princípio, é que na instituição que eu estou, e que se trata das crianças, as crianças têm paz. E as pessoas da sociedade já não têm. E, portanto, é uma questão que é bom de se alargar e pensar nos futuros destas instituições, sobretudo da terceira, porque cada vez mais gente está candidata, como eu já estou, a esses sítios. E, nesse sentido, é bom pensar que tem que haver gente
pense nessas coisas e que trate dessas coisas e que seja voluntário para essas coisas. Presidente Carlos César, um ponto positivo, um ponto negativo. Bom, pontos negativos é muito, simplesmente, não é? Mas eu não resumiria a questão a São Jorge, mas incluiria os jorgenses nesse aspecto negativo. Faça-o a nível regional, nacional, como queira. Nós estamos a entrar num mês onde se sentirá a diminuição das pensões, a diminuição das reformas, o aumento das contribuições para a DSE, o aumento de outro tipo de E menos dinheiro para as instituições. Sim, não é menos dinheiro para as instituições, é distribuído de forma diferente, são distribuídas de forma diferente. Mas maior responsabilização, porque nós temos, no caso das instituições, as instituições não são, digamos, plataformas intermediárias de dinheiro, não é? Quer dizer, têm uma função que é de uma gestão, de gerir o pouco e de multiplicar o pouco para fazer muito, não é? Tem que ser esse o grande signo. Se as instituições empobrecerem, enriquecendo os seus destinatários, estão cumprindo perfeitamente o seu papel. Mas eu acho que a maior dificuldade com que nós nos confrontamos é com a diminuição de rendimento dos que estão reformados ou estão empregados e com os problemas exatamente, particularmente esses. E por outro lado, o aspecto que me parece que é positivo e que vai ser positivo é que com a entrada em funcionamento deste novo quadro comunitário de apoio vão arrancar um conjunto de obras relevantes, entre as quais obras aqui em São Jorge, que contribuirão certamente para realizar aspirações antigas, nos casos, e para dinamizar a economia noutros. Muito obrigado por ter vindo novamente a São Jorge, ter estado com as pessoas desta ilha. Obrigado aos comentadores também, Frederico Passeado, Dona Regina, muito obrigado por terem vindo. Nós brevemente encontramos-nos, ou aqui, ou até na Calheta, quem sabe, naquela bonita vida, para conversarmos sobre outros assuntos que são importantíssimos para o desenvolvimento da Ilha de São Jorge, para esta harmonia que aqui tanto se falou, e vamos falar mais uma vez do pulsar da região, brevemente. Muito obrigado por terem estado connosco.